Boas práticas, né, na colheita desses materiais. A ayahuasca, como muitos já sabem, ela é produzida através de duas espécies. Basicamente, o cipó e a folha. Algumas outras etnias indígenas, outras culturas usam outras plantas, mas a nossa ayahuasca que a gente conhece é o cipó, Banisteriopsis piscaapi, e a folha Psychotria viridis. O que são essas plantas? Essas plantas são espécies nativas da floresta amazônica, né? Então são produtos florestais não madeireiros, né? A gente não pega madeira, elas não produzem madeira para ser explorada, mas a gente explora o jagube e a folha, causando um dano, né? Porque a gente está retirando da floresta nativa. O cipó ele pode ser considerado com um impacto maior, porque a gente precisa retirar ele por completo. Então a gente às vezes deixa a raiz, algumas pessoas não deixam raiz, mas você tem que tirar todo o indivíduo. A folha não, se você tem uma boa prática com a folha, você vai poder estar usando ela com certa frequência, vai causar menos impacto. Você tira apenas a folha, deixando as gemas, né, para que ela sobreviva. Então o impacto da coleta da folha é um pouco menor, a não ser por aqueles que não se preocupam, né, com essa questão da sustentabilidade e acabam cortando o pé da folha e levando todo, que é muito mais fácil de coletar, mais rápido, né, e se você não se preocupa com a perpetuação daquele vegetal, então você não tem problema em fazer isso. Alguns anos atrás, né, não muitos anos atrás, a ayahuasca era pouco conhecida, né? Há menos de uma década, eu diria, que ela se globalizou, né? Ela é uma bebida originária da floresta amazônica, mas concentrada nessa região Brasil, Peru e Bolívia, e que se propagou, como era uma coisa boa, se propagou para o mundo inteiro e é uma coisa irreversível, né? Já se conhece a ayahuasca no mundo inteiro e a demanda vem crescendo, né, com isso. E como ela é nativa daqui, da região amazônica, você acaba mandando daqui para outros locais do mundo. E o que acontece? Quando você tem um consumo apenas local, o impacto é maior. Com o consumo global e a demanda aumentando, esse impacto vai ser extremamente potencializado, causando uma degradação dos indivíduos nativos. Porque quem faz a ayahuasca para mandar para fora, se você não se preocupa com a sustentabilidade, com a perpetuação, você vai tirar da forma mais rápida, mais fácil, mais degradante que vai acontecer. Para você coletar um cipó que está a 30 metros de altura, porque na floresta nativa, o cipó ele não nasce na sombra, ele nasce junto com a floresta. Então, quando ele está maduro numa floresta alta, ele vai estar lá no alto, a 30 metros de altura. Para quem não se interessa com a floresta, quem quer apenas vender, quem quer apenas comercializar aquela bebida produzida daquele material, vai cortar a árvore. É mais fácil do que você subir na árvore, descer, se arriscar, né? Então é muito mais fácil você botar a árvore para baixo, derrubar a floresta, tirar o que te interessa e levar embora, né? Aí a bebida chega na Europa, chega para outros locais, com certeza ela não vai fazer, provavelmente ela vai fazer um bem, porque a bebida ayahuasca ela é um espírito bom, ela vai fazer um bem para aquela pessoa que está ingerindo. Só que aquela pessoa está incentivando, né, essas práticas não adequadas, né? Apesar dela estar consumindo a ayahuasca de bom coração, de boa intenção, aquela ayahuasca não foi produzida de boa intenção, foi produzida de forma maléfica para a floresta. Uma pessoa que quer tomar ayahuasca e não tem condições de estar dentro da floresta amazônica, onde a produção é mais facilitada, você tem que pelo menos tentar conhecer a ayahuasca que você toma. Não é chegar num site de venda, comprar ayahuasca e tomar, porque você não sabe se aquela ayahuasca foi produzida com trabalho escravo, com derrubada de floresta, se aquele cipó e aquela folha foram roubados, né? Porque existe muito isso aqui, né? O pessoal não toma ayahuasca porque tem medo, né, porque faz coisa errada e tem medo de tomar ayahuasca, mas vai lá, rouba, entra na propriedade alheia, corta o cipó que não é dele, faz a ayahuasca de qualquer jeito e manda, né? Então, você não conhecendo, você pode estar correndo o risco de estar tomando uma ayahuasca desse tipo, né? Pode estar contribuindo para
para a degradação da floresta e até fazer mal a você, né? Porque uma ayahuasca feita de qualquer jeito não é a ayahuasca recomendada para estar se tomando. Então o que você deve primeiro tentar fazer é conhecer da onde está vindo a ayahuasca, quem que produz a ayahuasca e a forma que ela está sendo produzida. Aí sim você vai ter uma segurança de que está sendo uma boa ayahuasca que você está consumindo, né? Se você tiver a oportunidade de ir pessoalmente verificar como é, não que você tenha que morar, mas uma vez, se você puder ir ver, né, como é feita, você vai ter aquela garantia que está sendo uma boa ayahuasca. Na forma globalizada, a gente tem as espécies nativas que são mandadas para fora e tem muito biopirataria. Pode se apropriar, a ayahuasca já foi tentada ser patenteada, né, que com certeza não vai conseguir porque é uma força muito poderosa, né, que por si só ela se mantém, né? Mas se você tem um espaço na sua casa que você pode plantar um pé de folha de Psychotria viridis, você pode, eu colhi muita folha de um vaso pequeno, eu plantei de um galho, nasceu. É claro que eu moro no Brasil com condições adequadas, mas eu plantei fora da floresta amazônica e fiz muito chá fora da Amazônia, com as espécies plantadas. Isso muitas pessoas podem achar que não é adequado, mas se você pensar na sustentabilidade, na produção benéfica para a floresta, evitou que alguém fosse na floresta e cortasse um pé da espécie nativa. Então, se você tem essas condições, se você tem um espaço de terra para plantar e que tenha condições de crescer, por que não, né? Por que não? Não vai te trazer nenhum grande trabalho e você vai estar tendo prazer de estar tomando a ayahuasca que você plantou, que você colheu, né? Isso com certeza você vai sentir na hora que você tomar a diferença. Tchau, tchau.